papo aí com a nossa vereadora eleita da capital mais nova do Brasil. Ela é uma pessoa muito gentil, fizemos o contato pelo Instagram e nos respondeu. Está aqui a nossa convidada, a vereadora eleita Mary Katz, para um primeiro mandato, vai assumir logo daqui a poucos dias. E é uma grande expectativa, porque nós a consideramos, nós que somos da política, consideramos uma outsider, sendo que nós já conhecíamos do trabalho social, na verdade um trabalho de saúde pública também com os animais. E passo a palavra para ela se apresentar brevemente e a gente dá continuidade ao programa. Um prazer estar aqui, obrigada demais pelo convite. E meu nome é Mariana, né, Mary Katz, e faço esse trabalho, né, com a causa animal há 8 anos. E graças a Deus agora poderemos dar voz aos animais na Câmara. E a eleição aí foi exitosa. E agora é trabalhar bastante. E vamos lá para os destaques do dia de hoje. Vamos começar aqui com a bomba aqui, Rafael, porque o Natal de Palmas, o opinativo político aqui no site, né, trouxe um texto opinativo e informativo. O Natal de Palmas perderá o brilho? Cíntia Ribeiro achou um responsável. São Pedro. Vamos dar uma olhada aqui, porque em Palmas, Tocantins, enquanto os palmenses aguardam aí o brilho das luzes natalinas e a decoração, este ano sofre aí atrasos e cortes significativos. A prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB, atribuiu o problema às chuvas, mas as justificativas não convenceram parte da população, que já expressa insatisfação com a redução da tradicional vila gastronômica e o atraso no início das celebrações. E abre aspas, São Pedro parece que resolveu não ajudar Palmas dessa vez, fecha aspas, declarou a prefeita, referindo-se ao impacto das chuvas no planejamento da infraestrutura elétrica. Segundo ela, toda a iluminação já estava pronta e armazenada, mas as execuções ali da logística enfrentou contratempos devido ao clima. Comparado ali com 2023, Rafael, quando as luzes já foram inauguradas em 26 de novembro, este ano a Avenida Teotônio Segurado ainda está em fase de instalação, gerando dúvidas sobre o comprometimento da gestão em manter o padrão de excelência prometido. Outro ponto de destaque é a redução da Vila Gastronômica, uma das atrações mais esperadas no período natalino. A prefeita anunciou que o circuito será menor, priorizando ali comerciantes credenciados e ambulantes, mas sem garantir uma data de abertura. Com o fim do mandato, Cíntia Ribeiro se aproximando ali e a transição do governo em andamento, o atraso do Natal simboliza para muitos um reflexo de uma gestão que tem enfrentado dificuldades em atender às expectativas dos palmenses. Resta saber, né, Rafael, se o brilho das luzes será suficiente para iluminar o encerramento da gestão Cíntia Ribeiro. Rafael, antes do seu comentário, a gente sabe que houve no ano passado várias especulações do Ministério Público quanto a 16 milhões ali, mais de 16 milhões gastos na decoração de Natal, e esse ano estão atrasados aí, apesar, Rafael, do Tocantins ter um momento específico da chuva, todos os anos tem um momento específico da chuva, a prefeita Cíntia Ribeiro achou um culpado que foi São Pedro, a culpa é do santo. Questão da chuva, esse período sazonal, que em Tocantins 6 meses chove, 6 meses de seca, né? Inicia justamente nesse período. Então, assim, eu vejo que houve aí um atraso das ações de fato, do planejamento, porque nós observamos, não somente ano passado, Aston, mas em anos anteriores, nesse período a gente já tinha iluminação, já estava ativa, né, a partir do dia 20, e a gente vê esse atraso. Sempre chove neste período, então não vejo como plausível essa colocação. Acredito que tenha sido, de fato, um atraso das ações por parte da gestão, por parte da logística. Muito, vamos lá, porque em pleno feriado, aqui é uma notícia do R1 Palmas, a ATCP cobra passagens e surpreende os usuários de transporte público. Hoje, dia 20 de novembro, é comemorado pela primeira vez o feriado do Dia da Consciência Negra. No caso, ontem foi dia 20, né, de novembro, e foi comemorado e estava dentro dos planos ali ser gratuito, ônibus em feriados e tudo mais. Então, no Dia da Consciência Negra, segundo informações que foi recebido pelo próprio site R1 Palmas, de usuários do transporte coletivo municipal, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas, a ATCP, decidiu manter a cobrança. Por regra atualmente estabelecida durante finais de semana e feriados, os ônibus rodariam com as catracas liberadas. Entretanto, moradores do setor Recanto das Araras nos relataram que, ao subir no ônibus para fazer sua viagem, foram impedidos
de fazê-lo de forma gratuita. Teriam que pagar. Envergonhados e sem dinheiro, os usuários desceram do ônibus revoltados com a situação. E o portal de notícias R1 Palmas está com espaço aberto para manifestação da ATCP. E vamos lá, a ATCP informa que aos senhores motoristas que nessa quarta-feira 20, primeiro feriado oficial do Dia da Consciência Negra, deverá ser cobrado normalmente as passagens dos usuários do transporte público, como se em dia normal da semana. A medida se faz necessária em razão das implicações de ordem técnica no SBE. Por favor, fiquem atentos para evitar eventuais transtornos aos passageiros, usuários e, consequentemente, a administração da ATCP. Agora, Rafael, a gente tem aqui os portais, né? Tantos portais que tem o Opinativo Político, a gente está aqui com o R1 Palmas, daqui a pouco tem o coletivo que a gente está colocando aqui esses destaques. Por que não foi avisado antes para o passageiro, sendo que a norma não é essa, não é uma regra? Então, a questão da gestão da prefeitura não informou, não divulgou, não deixou claro para os usuários que seria, que não seria gratuito, e aí incorreu nisso aí. Então, peca ao não cumprir o que estava estabelecido, e agora peca, né, em não avisar os usuários aí, que é uma falta de respeito com o cidadão. Nós recebemos o contato de cidadãos, inclusive do setor Recanto das Araras, e a imprensa, os portais de comunicação, eles contribuem com o Estado, né? Quando eu digo Estado, município, União, o próprio Estado do Tocantins, ou seja, nós somos canais, veículos de comunicação para chegar à população. Então, justamente a população nos procurou, inclusive postaram em grupos de WhatsApp, informando que moradores foram pegos de surpresa, subiram no ônibus e ao subir e tentar adentrar, o motorista informou que aquele dia era cobrado, sendo que ontem foi feriado nacional, né? E nós aí então publicamos essa matéria e deixamos aberto a prefeitura para a resposta e não obtivemos. O que eu acho que foi equívoco aí da gestão é porque assim, eles, pela mensagem, foi informado aos motoristas, mas tem que ser informado à sociedade. Acredito que teria que ser informado um dia antes, pelo menos, né? Com certeza. A publicidade é um dos princípios da administração pública. Isso. Todo o site oficial da prefeitura, pelo menos no site oficial da prefeitura, tinha que estar lá, né? A informação. E aí os demais sites de notícias sempre estão atentos a isso, também fariam essa publicação. Mas aí os usuários foram pegos de surpresa. Por exemplo, a nobre vereadora aqui que vai assumir, ela vai ter com certeza, já tem os veículos de comunicação dela, mas a Câmara tem o site oficial dela própria também, que ela publiciza, né? Ou seja, torna público todos os atos dela. E eu acredito que foi uma falha também na prefeitura. Meus amigos, e agora eu quero convidar para a conversa aqui também Mari Kestes, ela que foi eleita aí como vereadora da capital, vai representar, né, e é uma causa muito bonita, que é a causa animal. Mari Kestes, você veio de uma campanha, a primeira vez que você foi candidata, se eu não me engano, né? Ou você foi candidata algumas outras vezes? Não, foi a primeira vez como titular, né, candidata, mas eu já participei de um coletivo na campanha passada. Muito bem, ela veio marinheira de primeira viagem e levou aí uma vaga na Câmara. Foi uma surpresa para você, você ter ganhado as eleições, ou você já estava confiante que a vaga seria sua? Eu sou uma pessoa bastante otimista. E quando eu penso assim, em agir, em ação, eu penso no resultado final como positivo. Então, eu tinha dentro de mim assim que ia dar certo. Olha só, eu confesso, Rafael, que a gente analisando a política, para mim você foi uma vaga que foi surpresa na Câmara, né? A gente chama de espoca-urna, né? Quando a gente vai brincar, né? Você, o próprio Zé Branquinho que veio aqui, o Zé Branquinho ele veio de uma eleição que ele praticamente dobrou os votos nessa eleição atual. E eu não conhecer o trabalho da Mari Kestes, é um trabalho muito bacana, que infelizmente o poder público tinha tirado muito desses espaços e agora parece que está retomando um espaço ideal. Qual é assim a tua sensação? O que você pretende propor? O primeiro projeto seu que você fala assim, isso aqui eu gostaria muito que fosse aprovado. O que eu pretendo é um programa permanente de castração, porque existem milhares de animais nas ruas e também até em residências devido à falta do acesso à castração. Então é muito importante essa conscientização e essa disponibilidade de castração para os animais. Muito bem, agora são exatamente 12h20, Rafael. A vereadora teve 2.215 votos, foi a mais votada da sua chapa, do Podemos, a número 1, fez um grande trabalho com votação bem acima, inclusive, da segunda colocada, que foi a Débora Guedes. Isso representa a força do trabalho que a senhora acabou de dizer que há 8 anos vem fazendo. Esse trabalho, com certeza, é um trabalho bem dificultoso lidar com animais, principalmente animais em situação de rua,
muitos deles doentes, acidentados, subnutridos, né? Alguns eu pude ver em alguns vídeos que a senhora compartilha aqui, quase mortos, né? E aí a senhora consegue reanimá-los e inclusive conseguir um lar para eles. Fale para nós um pouco mais desse trabalho, desde o início até o momento, e essa conexão, né, do seu trabalho de 8 anos com agora a vida política. Então, eu faço esse trabalho há 8 anos porque eu comecei a enxergar os animais sofrendo nas ruas e não tinha a quem recorrer. Não tinha ações públicas, as ONGs existentes, né, também assim, sem recursos, sem ajuda. Então, eu falei, ou eu ajudo ou eu vou ficar vendo e o bichinho vai morrer ali na minha frente. E comecei a ajudar. E aí tem 8 anos, né, fiz um projeto, esse projeto Mary Cats, mas é um trabalho voluntário, né? Tem muitas pessoas que acreditam que protetores e ONGs têm a obrigação de ajudar o bichinho. E não, a gente tira do próprio bolso, a gente deixa de fazer outras coisas para ajudar os animais. Então eu percebi assim que também aquele meu trabalho, né, individual não atingiria um resultado maior. Por isso que eu resolvi entrar na política para buscar essas ações públicas. Qual, na tua visão, Mariquete, seria um controle de animais assim, mais humanizado, né? De animais mais adequado. Mais adequado. Sim, então é justamente essa castração. Somente através da castração é que a gente vai diminuir a quantidade de animais nas ruas, né? Tem cachorro, gato, nasce 10 filhotes. A gente anuncia para adoção, é difícil de doar. E aí tem gente que abandona, tem os animais nascendo nas ruas. Então a castração é a primeira solução e que tem que ser assim urgente, imediata para começar esse controle de animais. Aí mais pra frente, abrigo também eu não concordo, né? Porque primeiro tem que ter esse programa de castração para depois a gente ter um abrigo. Porque senão se abrir um abrigo hoje e lota no primeiro dia e fica algo insustentável. Porque as pessoas vão começar a abandonar lá, as pessoas vão começar a pegar os animais e deixar lá, não gerando bem-estar. Então são essas ações aí que a gente necessita fazer com rapidez. Agora, você que é dessa causa animal aí, tem um debate muito curioso, na verdade, né? Que as pessoas, elas procuram mais esses animais de raça, né? Em vez de o vira-lata, às vezes não quer o gato vira-lata também. O pessoal quer comprar aquele cachorro que é mais bonitinho, que é do padrão ali. O que você pessoalmente acha desse tipo de atitude? Eu creio que não é acabar com as raças, não é isso, mas é ter esse olhar mais humano pro bichinho que está ali. Os animais de rua, né, sem raça definida, eles dão o mesmo amor. Eu, por exemplo, tenho 7 gatos em casa e 6 foram resgatados nas ruas. Aliás, 6 não, 7, né, foram resgatados. Um eu resgatei de abandono, de maus tratos. E as pessoas me perguntam, nossa, são de raça? E nenhum tem raça. Aliás, só um que foi desse abandono que é de raça. Mas você cuidando, dando boa ração, eles ficam lindos igual os de raça. Então, assim, eu acho que não pode, eu tenho de raça, tenho sem raça, eu acho que tem que ter esse amor pelos animais de forma geral. E também a questão tem que manter, né, a espécie, só que de uma forma legalizada, de uma forma consciente, que gere bem-estar aos animais, né? Olha só, a Mariquete tem 7 gatos em casa, acho que os gatos aqui tem ela, né, Rafael? É verdade, eu tenho uma gata em casa, a gente gosta e cuida bem dela e a vereadora tem 7. Vamos lá, vereadora. A senhora falou que esse trabalho há 8 anos é um trabalho voluntário. Fale um pouco para a gente conhecer mais da senhora, qual que é a sua atividade mesmo, onde é que a senhora trabalha. Eu sou formada em administração e quando eu cheguei aqui em Palmas, 20 anos atrás, eu morei a vida inteira em São Paulo, apesar de ter nascido em Minas Gerais. Cheguei, comecei a trabalhar, terminei a faculdade e depois eu prestei concurso para Infraero, no aeroporto de Palmas. Aí passei no concurso, fui chamada para Brasília, aí assumi lá em Brasília, fiquei um ano mais ou menos. Voltei, trabalhei 12 anos no aeroporto, na Infraero. Depois eu fui para a AGU, Advocacia Geral da União, porque o aeroporto foi cedido, né, para iniciativa privada. Sim. E também trabalho há 13 anos, 11, 13 anos na UFT, como professora do curso de administração. Aí recentemente eu pedi demissão no aeroporto e agora só estou como professora. Em breve será aí vereadora da capital mais nova do Brasil. Vai se licenciar, né, da UFT e se dedicar aí à Câmara. Não, vou continuar com os meus alunos. Tá vendo aí? Já está querendo que a mulher fuja do... Não, porque geralmente, quem tem outra atividade assim, porque a gente tem vereadores, né, que são de carreira também, geralmente eles se licenciam, geralmente, né? Agora vereadora, já vou chamar de vereadora antes de diplomata. Quero saber o seguinte,
você tem 7 gastos. Esses gastos têm um custo, né, mensal. Então, assim, muita gente quer ter um bicho, mas tem que saber as condições para manter esse bicho. Porque o animal ele vai precisar de ração, vai precisar de um veterinário, né? Precisa das vacinas completas. Eu conheço gente que não aprende, por exemplo. Você tem um animalzinho ali, você explica, olha, tem que dar todas as vacinas preventivas, porque senão a vida dele não dura. E eu tenho certeza que o Rafael deve conhecer também um monte de gente que não chega com cão na idade adulta ou seu gato, porque não teve os cuidados preventivos. Aí eu queria, é mais de uma pergunta, né? A pessoa, você dissesse como é que essa pessoa tem que avaliar, quanto custa mais ou menos para você ter um gato, um cachorro comum em casa, e essa outra questão de cuidar da saúde do animal para que ele chegue no mínimo na vida adulta, e a gente sabe que tem várias vacinas gratuitas, campanha de vacinação, mas tem também ali um monte de prevenção. Por exemplo, tive que falar com um amigo meu esses dias aqui, ele não tinha uma coleirinha ali do calazar, não fazia, eu falei, ó, coloca o cachorro com a coleira do calazar, ele não tem nem carrapato, já tive vários, a gente coloca o negócio, e aí o negócio previne. Queria que você falasse um pouco desses custos, desses cuidados iniciais. Então, a ração tem que ser de boa qualidade. Vou dar um exemplo em relação a gatos. Se você não investir numa ração de boa qualidade, pode gerar problemas urinários. E aí os problemas urinários, depois na hora que para poder cuidar e até tentar salvar o bichinho, fica bem mais caro do que esse investimento da ração. Tem a areia higiênica, tem as vacinas. A gente tem a vacina contra a raiva que é gratuita, mas as vacinas contra viroses, né, não são gratuitas. Então também tem que fazer anualmente. No primeiro ano de vida tem que fazer o ciclo completo e depois só os reforços. Então, aquela questão, né? Melhor prevenir do que remediar. Aqui, por ser também uma região propícia, né? A questão do calazar, a coleira também repelente é essencial, tanto para proteger o animal quanto para proteger a própria família. Então, são isso aí é o básico, né? E principalmente não deixar dar voltinhas nas ruas, manter sempre dentro de casa, dar carinho, analisar a questão da saúde, levar ao veterinário, né? Então, acho que são alguns pontos aí que, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência, né, e gera gasto e tem que ter responsabilidade. O que você espera da gestão de Eduardo Siqueira Campos, que será o próximo prefeito da capital mais nova do Brasil a partir de 1º de janeiro? Então, faço parte, né, do Podemos, que é o partido do Eduardo. Estivemos juntos na campanha e tenho certeza absoluta que ele vai fazer um excelente trabalho. Tem certeza, em todos os aspectos, você acha que ele vai atender às suas expectativas? Você tá vocês têm algum acordo que seja público, que é bacana, que você deseja cumprir juntamente com ele, participar da gestão em alguma secretaria? Você pretende ficar ali mesmo na Câmara? Como é que foi isso aí? Então, ele colocou como proposta a Secretaria de Bem-Estar Animal, e eu pretendo ajudá-lo, né, em relação à questão do desenho dessa secretaria, para a gente fazer um trabalho conjunto, legislativo e executivo. Somente os dois andando juntos, né, que a gente vai realmente trazer os resultados que a gente necessita. É muito interessante você que está chegando agora como vereadora saber da importância que tem essa relação, né, Rafael, de vereador para prefeito e prefeito com vereador. A gente sabe que o vereador ele não executa nada sem os pares, os colegas e sem o apoio do prefeito. Rafael Alves. Exatamente, Waster. O vereador, o papel do vereador basicamente são dois: legislar e fiscalizar, né? Anualmente, a Câmara recebe para analisar a IDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? O PPA, o Plano Plurianual, que são de 4 anos, e nesse ano que a senhora vai assumir juntamente com o prefeito, vai ter que ser elaborado um PPA para iniciar em 2026, né? Porque no primeiro ano que vocês assumem, prefeito e vereador, ainda é no PPA da atual gestão, né? Então, o papel é importantíssimo, né, que a senhora vai desempenhar daqui para frente, a partir de 1º de janeiro, e, no caso, a senhora propôs a ele, né, a senhora disse que tem esse acordo entre vocês, né, Secretaria de Bem-Estar Animal, a senhora colocar isso, transformar isso no papel, né, incluir nesse plano, para que ele possa, de fato, funcionar. Eu acredito que é um plano, que é uma secretaria de grande utilidade. A gente vê, às vezes, órgãos, autarquias que existem, mas que na prática não funcionam. A gente até comentou esses dias aqui, não é, Asta? Sim. A ARP, com relação à questão da fiscalização da BRK, existe, mas é como se não existisse, porque ela não cumpre papel, de fato, a finalidade, porque nem sequer tem corpo técnico para fiscalizar. Então, é um órgão que existe por existir. Mas a Secretaria do Bem-Estar Social, que a senhora propõe junto com o próximo prefeito, acredito que será muito positivo, porque a gente precisa. Eu lembro que há poucos dias, apesar de ter sido na zona rural,
de ter sido por um morcego. Um homem morreu esses dias de raiva, né? A gente sabe a letalidade de raiva é quase 100%. A gente produziu uma matéria, inclusive postamos um vídeo de cunho, né, para as pessoas saberem como que é do início ao fim, a questão muito grave da pessoa, e não tem cura. O índice de morte é quase 100%. É raro contar a dedas pessoas no mundo que sobreviveram. Então, assim, a finalidade da secretaria, claro, é visar tirar esses cães. A senhora falou sobre a castração. Além disso, tem outras funções que a senhora deseja que desempenhe? Os tratos, esses 3 pilares, né? Castração, fiscalização e conscientização. E dentro deles tem os subpilares, né? Então, tem que buscar atender todas essas etapas. Não é só castração, só vacina, né? Tem educação, conscientização, tem tudo isso. Para montar essa secretaria vai ser necessário um corpo técnico, inclusive até especializado. Além de veterinários, que obviamente tem que se ter, né? Eu penso que é algo que já acontece em outras cidades, que eu já vi, é que existe número de denúncias, né, de maus tratos, e aí com a denúncia vai uma equipe, visita aquele endereço, né? Eu vejo muito em São Paulo, aqui eu não vejo tanto. E aí vai uma equipe, né, visita e como não tem ordem judicial, mas pede licença para poder entrar, e às vezes em algumas situações pede apoio da polícia, né? E aí consegue tentar resolver. A gente, em Palmas, pelo menos, eu não vejo violência contra o animal no sentido de bater a agressão, mas eu vejo muito descaso em deixar ele morrer de fome, deixar adoecer, deixar ser comido por carrapatos, eu vejo. Então, isso vai está dentro desse projeto da senhora também, do prefeito? Sim, está dentro desse pilar aí de maus tratos, né, de fiscalização, de denúncias. O que eu vejo? A causa animal vai muito além dos animais. A gente já abordou aqui saúde pública, segurança, e eu sempre falo, né? Quem maltrata um animal, maltrata um idoso, uma mulher, uma criança. Verdade. Então, ao receber uma denúncia e visitar, você pode encontrar mais coisas ali, além daquele fato em relação ao animal. Então, a gente precisa buscar todos esses pilares aí mesmo. Educação, conscientização, questão dos maus tratos, denúncia. E a fiscalização. Né? Fiscalização, para tentar minimizar esses maus tratos que infelizmente ocorrem bastante.